Na sua revisão para a Federal do Paraná no dia de hoje, Hannah Arendt. Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao canal Sua Filosofia, o canal de boas reflexões, o canal que traz o seu conteúdo de filosofia de modo da hora, de modo bonitinho, para que você possa aí se preparar para o seu vestibular, para que você tenha acesso a bons conteúdos. E hoje nós vamos falar sobre ela, a filósofa Hannah Arendt, que está na lista das referências bibliográficas da Federal do Paraná, com esse texto maravilhoso aqui, ó, La condition humaine, a condição humana. Queridos e queridas, pensa no texto maravilhoso, pensa no texto sensacional. Então eu quero refletir com vocês sobre o principal foco, sobre a ideia, o objetivo dessa obra. Qual que é o objetivo dessa obra, a condição humana? Não deve ser muito mistério, né? Você não vai ficar aí todo cheio de mistérios, porque o próprio nome já revela. Ela vai tentar explicar como nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo, qual é a condição do ser humano. E ela vai analisar principalmente a modernidade, mas Hannah Arendt, eu quero que vocês coloquem aí, todo mundo sabe, é uma filósofa judia que esteve ali no período onde a Alemanha passou pela questão do governo totalitário do nazismo, foi perseguida, ela teve que se mandar do território, foi para a França, depois para os Estados Unidos, ficou um tempo sendo considerada apátrida, ou seja, sem pátria, sem lugar, e ela, essa filósofa, produz um conteúdo filosófico muito interessante sobre toda essa condição. E aí, obviamente, ela vai olhar para o nosso período, para essa atualidade, e atualidade eu estou falando aí, século XIX, XX, XXI, óbvio que ela morreu antes do XXI, mas o texto dela é muito atual e nos possibilita reflexões sobre isso. Olha que interessante, a Hannah Arendt, nessa obra Condição Humana, vai querer diferenciar pra gente três palavras principais: trabalho, obra e ação. Então, quando acabar esse vídeo, você vai com certeza distinguir essas três palavras de acordo com a Hannah Arendt e entender o significado, muito mais do que a semântica, mas o filosófico por trás dessas palavras. Demorou? Então vamos lá. Para começo de conversa, Hannah Arendt, extremamente culta, uma menina que lia, que fazia poesias, já estudava outras línguas, se forma em filosofia e começa com certeza a beber dos pensamentos antigos. Estamos falando aqui principalmente da Grécia Antiga. Hannah Arendt, quando desenvolve o seu pensamento, tem uma grande influência, podemos falar assim até que um saudosismo filosófico lá da Grécia Antiga. Qual é a grande ideia dessa obra então? A Hannah Arendt, na Condição Humana, vai nos explicar qual é a diferença entre trabalho, obra e ação e por que que isso nos importa. Isso nos importa porque, segundo ela, houve uma espécie de confusão entre o que era vida privada e vida pública. Os gregos faziam isso de um jeito e houve um problema aí no meio campo que nos transformou em algo diferente daquilo que os gregos faziam, e isso trouxe alguns prejuízos. Então vamos lá para que você consiga entender de modo bem claro e didático. Vamos então explicar as três palavras: trabalho, obra e ação. O que seria o trabalho? Galera, trabalho, segundo a Hannah Arendt, é toda e qualquer atividade que tem como objetivo principal a nossa sobrevivência. É o esforço, é o gasto energético em prol das nossas sobrevivências, aquilo que nos aproxima muito do que os animais fazem. Então, por exemplo, o João de Barro constrói a sua casa, e o passarinho constrói o seu ninho, você olha lá, por exemplo, para a girafa comendo, tudo isso é trabalho, tendo em vista que essa atividade procura a conservação da vida, procura uma manutenção da vida. Então o trabalho seria justamente essa ideia de envolver a sua energia, gastar a sua energia para a manutenção da vida e preservação da vida, aquilo que é mais básico para a nossa sobrevivência. Tanto que aí surge um termo em latim que a própria Hannah Arendt usa, que é a questão do animal laborans. O que é isso? É o animal
trabalhador. Nós, seres humanos, assim como todos os outros, somos animais que trabalham, somos animais que buscam a sobrevivência e para isso gastamos energia. Beleza? Um adendo importantíssimo aqui. Essa concepção é muito distante daquilo que o Marx propunha, por exemplo. Porque o Marx propunha que o trabalho era o que nos diferenciava dos animais. Hannah Arendt vai falar que o trabalho é aquilo que nos aproxima, nos faz ser como eles. Beleza? Então aprendemos o que é o trabalho, aquilo que é a nossa sobrevivência. Aí vem a ideia da obra. O que seria a obra, galera? A obra seria toda e qualquer apropriação que nós fazemos da natureza para construir um mundo humano, um mundo do nosso jeito. Seria o que nós nos identificamos como criação humana. Fala a verdade. Ir até um riacho para buscar água é um trabalho. Mas olha como o ser humano criou uma obra grandiosa para isso. Criou casas, ruas, supermercados, garrafas, tudo para que a gente pudesse ir e pegar a mesma aguinha. Isso é a obra. A obra, então, tem muito a ver com essa questão da elevação do espírito. Já não somos mais simplesmente animais trabalhadores, mas a obra nos torna mais humanos. Tem a ver com a criação de ferramentas, de instrumentos. Quando nós falamos da obra do ser humano, nós estamos falando da criação de um mundo no qual nós nos identificamos enquanto seres humanos. Pensa só, as minhas duas cachorras aqui, a Cristal e a Peach, não tem computador, webcam, microfone, óculos, guarda-roupa. Por quê? O trabalho que elas executam é para sobrevivência. Elas correm, elas dormem, elas fazem as necessidades. Eu também faço tudo isso. Só que além disso eu construo a minha obra. Fez sentido para vocês? Então nós chamamos esse ser humano, essa coisa que faz a obra, não só mais de animal laborans, mas sim de homo faber. Olha que termo em latim interessante. O que seria esse homo faber? Seria o homem que fabrica, ou a criatura que fabrica. Essa criação é justamente essa obra. E essa obra é aquilo que tem a ver com a nossa criação de um mundo humano. Entenda que mundo não como o planeta Terra, a gente não vai criar um planeta Terra. Mas olha como dentro da própria natureza nós criamos a nossa realidade, as nossas próprias técnicas, ferramentas e tudo mais. Beleza? Então trabalho, sobrevivência, obra, questão de identificação no mundo humano. Mas olha que interessante. Aí vem a ação. Galera, a ação, ou o que nós vamos chamar de vida ativa, é aquilo que nos faz ser plenamente seres humanos. Então anote isso com todo carinho. É na vida ativa que o nosso ser humano se realiza plenamente. Olha que legal, aqui a Hannah Arendt é muito influenciada por Aristóteles, quando Aristóteles diz que o homem é um animal político, e que nós só seremos felizes na coletividade. A Hannah Arendt vai pegar pelo mesmo caminho e dizer o seguinte: nós, seres humanos, só nos realizamos plenamente quando participamos da vida ativa. Professor, o que seria então a vida ativa? O que seria a ação? Velho, seria o espaço da política, o espaço da interação, o espaço onde eu posso demonstrar meu pensamento e o outro também pode. Em outras palavras, é a vida pública, é a questão da publicidade. Eu, enquanto ser humano, só consigo ser um ser humano pleno quando possuo a capacidade de ser e de me representar. A Hannah Arendt tem uma citação muito bonita que diz o seguinte: se somos todos iguais, somos em ser plural. Ou seja, todos nós temos essa pluralidade, essa diversidade e devemos mostrar isso, pois é isso que nos significa enquanto ser humano. Olha que interessante. Então a vida ativa é essa vida onde eu participo, essa vida onde eu realizo, onde eu estou em contato com as pessoas. Mano, olha que louco. Então eu saio de um animal laborans, eu passo ao homo faber e agora eu sou aquele que vive a vida ativa. Obviamente que nós fazemos as três coisas, mas a realização plena enquanto ser humano é a vida ativa. Mas aí que tá o ponto.
por que deu zica? Porque ela percebeu o seguinte, lá na Grécia Antiga, tinha duas esferas muito bem representadas. A esfera privada e a esfera pública. Esfera privada. Existiam hierarquias, funções, papéis, as pessoas tinham regras e tudo mais. Na vida pública, na esfera pública, não havia essa distinção. As pessoas eram iguais e elas podiam ser representadas e falar sobre si, dialogar sobre si, era o espaço do discurso. Então havia ali toda essa capacidade de uma vida contemplativa, de uma vida onde nós agimos de acordo com a participação da esfera pública e tudo mais. Só que com as mudanças dos nossos estados, a política passou a se preocupar muito com a administração, muito com as atividades básicas, e nós, seres humanos, nos transformamos em animal laborans 24 horas, por conta da necessidade do nosso mercado, por conta da necessidade do todo o capitalismo, de toda essa estrutura econômica que nós vivemos, nós passamos a nos identificar muito mais como animal laborans e menos participativos da vida ativa. E aí, é claro, isso aqui tem muito a ver com essa obra A Condição Humana. Hannah Arendt escreveu outras obras que eu vou extrapolar para vocês aqui rapidinho, só para vocês entenderem a problemática. A Hannah Arendt começa esse livro, A Condição Humana, e é um pensamento muito interessante. Pô, fomos para o espaço, lançamos satélites, mas a gente não tem capacidade de alimentar as pessoas que estão aqui. Então, do que adianta tudo isso que estamos fazendo? A Hannah Arendt percebe que essa dissolução da esfera pública e da esfera privada e dessa alienação que as pessoas sofreram, o resultado é que na esfera privada eu não consigo mais pensar por mim mesmo. E na esfera pública eu não consigo me representar. Então, através de propagandas, de técnicas e de instrumentos, pessoas do poder começaram a manipular outras, e isso gerou uma grande alienação do processo da vida ativa. Então as pessoas deixaram de participar e de demonstrar a sua representatividade. O resultado é que nós podemos perceber que houve uma grande catástrofe, por exemplo, que é o resultado do totalitarismo nazista, por exemplo, a questão do Holocausto judeu, que é o que ela vai chamar de banalidade do mal. As pessoas se tornaram tão alienadas, elas se tornaram tão avessas à realidade, que elas praticam o mal sem saber que estão praticando. E aí fica essa reflexão muito além do nosso vestibular, né? A Hannah Arendt, ao nos explicar que existe o trabalho enquanto questão de sobrevivência, a obra enquanto a criação de um mundo instrumental do ser humano e a ação, que seria a vida ativa, a representação, a conversa, o diálogo, esse nosso interagir da esfera pública, nos demonstra o que seria um ser humano de fato, o que realizaria o ser humano em plenitude. E aí eu te pergunto, o que será que realizaria o ser humano enquanto plenitude? Conteste a Hannah Arendt. Essa resposta que ela deu foi uma resposta muito interessante, muito bem argumentada. Eu espero que essa aula, esse papo tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham todo o sucesso do mundo na prova. E é óbvio, né? Curta, se inscreva no canal, deixe aqui o seu comentário e não se perca nos seus pensamentos na hora da prova. É chegar, marcar e ir pro abraço. Tamo junto, contem sempre com o meu apoio, é nóis. Mandem feedback depois lá de como vocês foram na prova. Tchau, tchau, povo!